Vamos então começar a segunda aula, onde a gente vai expandir o conceito de sistemas dinâmicos para variáveis que dependem agora de variáveis dependentes que dependem agora das variáveis independentes x e t. Na aula anterior a gente considerou sistemas dinâmicos que dependiam apenas do tempo. A gente vai considerar o que acontece quando esse sistema, essa variável do nosso sistema, depende de x e t. A análise de estabilidade linear se repete nessas condições. Os três passos que nós seguimos são essencialmente os mesmos, com pequenas modificações. Né? Então, no primeiro passo de linearização, a gente continua separando a nossa variável numa variável base mais uma perturbação que depende de x e t, e essa perturbação agora é de ordem epsilon, enquanto o nosso escoamento base é de ordem 1. Né? Então, como a gente está mostrando aqui, em ordem 1, a gente determina o escoamento base onde uma condição importante que a gente impõe nesse estudo em particular é que as variáveis independentes são homogêneas, né, em x e t. O problema é homogêneo em x e t. Isso significa que o meu escoamento base ele não varia com nenhuma dessas duas direções. Então não tem variação com o tempo e não tem variação com a direção x, sendo que no caso da direção x em específico, essa variação ela pode ser aproximada. Né? Se você tem um problema que varia fracamente com x, você pode, de maneira aproximada, dizer que essa variação é desprezível e ainda aplicar o mesmo tipo de análise que a gente vai demonstrar aqui. Então, como eu falei antes também, em ordem epsilon, a gente tem o problema da perturbação linear que a gente vai resolver. O segundo passo do processo, também conhecido, é só a modelagem da perturbação como um modo normal, que agora, um modo de Fourier, né, que agora se a gente possui um somatório duplo para todas as condições possíveis, porque a gente tem agora essa expansão em modos normais, não só mais no tempo, mas em x também. Então temos então a autofunção, que é a amplitude do meu modo normal, e o modo normal em si, que é essa exponencial de i, agora não mais apenas ωt, mas sim kx menos ωt. O sinal de menos é apenas uma notação tradicional que se usa em análise de estabilidade. E para finalizar, o último passo do processo é resolver o problema de alto valor resultante dos dois primeiros passos, onde, como a gente já falou, o de n são os autovetores, e agora a gente não tem mais apenas a frequência ômega como alto-valor, a gente tem o par número de onda k, frequência ômega, como autovalores do nosso problema. Dado o fato que nós temos dois autovalores compostos agora pelo número de onda k e a frequência ômega, o tipo de instabilidade do sistema dinâmico vai ser diferente. Né? Duas possibilidades emergem aí, onde o número de onda k controla um tipo de estabilidade que a gente chama de espacial, e a frequência ômega controla um tipo de análise de estabilidade que a gente chama de temporal. Esses números de onda podem ser decompostos numa parte real e numa parte imaginária, da mesma forma que foi feito na aula anterior, onde a frequência foi decomposta em um ωr, a frequência ômega foi decomposta num ωr mais um i, ωi, onde i é o número imaginário, raiz de menos 1. A parte ωr representa nada mais do que a parte real da frequência ômega, e ωi representa a parte imaginária da frequência ômega. Da mesma forma, é feito com o número de onda k, nosso outro alto valor, que é decomposto num kr mais um iki, e de novo, esse primeiro i é o número imaginário, raiz de menos 1, o segundo é só um subscrito do primeiro, kr é a parte real de k, e ki representa a parte imaginária de k. Nosso modo normal, a gente está escrevendo aqui de maneira aproximada porque eliminamos o somatório duplo para facilitar a derivação. O nosso modo normal é escrito de maneira aproximada como uma autofunção, né? Nossa amplitude, nossa perturbação é escrita como esse modo normal aproximado, que é a amplitude n vezes elevado a i kx menos ωt. A gente pode substituir
os valores de K e ômega abertos em suas partes reais e imaginárias para obter a autofunção vezes um E elevado a I. KR mais IKI, tudo isso vezes X, menos ômega R mais I, ômega I, tudo isso vezes T. Então, se a gente separar as contribuições em X e em T das partes real e imaginária dos dois números de onda, isso aqui pode ser aberto na autofunção, na amplitude, vezes um E elevado a IKRX, vezes um E elevado a menos KIX, vezes um E elevado a menos I ômega RT, vezes um E elevado a ômega IT. Essas exponenciais complexas podem, então, ser abertas em senos e cossenos, o que nos permite escrever esse modo normal aproximado como autofunção vezes um cosseno de KRX mais I seno de KRX, tudo isso vezes um E elevado a menos KX, tudo isso vezes, agora a gente abre a exponencial complexa no tempo, que nos dá um cosseno de ômega RT menos I seno de ômega RT, tudo isso vezes o E elevado a ômega IT. Dessa expansão final, a gente consegue separar, identificar duas partes, né? A primeira delas associada à fase. E essa fase da nossa perturbação é dividida em duas componentes. Uma componente espacial, que é dada por esse termo aqui, que é controlado pelo KR, né? Que é o nosso número de onda real, né? A parte real do número de onda, que a gente está se referindo a número de onda. E a gente tem uma fase, que é uma fase temporal, que é dada por esse termo, e ela é controlada pela frequência, a parte real da frequência, que a gente está chamando aqui só de frequência, que é o ômega R. Além disso, além da fase, nós temos também termos nessa expansão final que estão associados à amplitude da minha perturbação. A parte relacionada à amplitude, ao desenvolvimento espacial dessa amplitude, é esse termo daqui, que é controlado pela parte imaginária do número de onda, né, que é o menos KI. Menos KI associado representa, na verdade, a taxa de crescimento espacial da minha perturbação. Então, significa que se menos KI for positivo, eu tenho uma taxa de crescimento. Se menos KI for negativo, eu tenho uma taxa de decaimento da minha perturbação no espaço, né, em X. E uma outra componente que controla a amplitude temporal, né, a variação temporal da amplitude da minha perturbação, que é dada por esse último termo aqui. Isso é controlado por ômega I, que é a taxa de crescimento temporal da minha perturbação. Se ômega I for positivo, eu tenho uma taxa de crescimento. Se for negativo, eu tenho uma taxa de decaimento da amplitude da minha perturbação com o tempo. A análise de estabilidade linear, ela é uma análise assintótica. Isso significa que nós estamos analisando o comportamento das perturbações na medida que o tempo tende a infinito. Então, nessa situação, nós temos três estados possíveis do nosso sistema dinâmico. O primeiro deles, que nós vamos considerar aqui, é o caso onde ômega I é menor do que zero. A parte imaginária da frequência é menor do que zero para qualquer KI. Quando isso acontece, o nosso sistema é estável. Tá? Qualquer perturbação, com qualquer amplitude, desde que essa amplitude seja pequena, ela vai decair com o tempo, até que, após um tempo longo do problema, ela vai essencialmente desaparecer. Essa amplitude vai decair exponencialmente com o tempo, e o nosso sistema, então, é considerado estável, independente do que acontece com a parte imaginária do número de onda, que controla a taxa de crescimento espacial. Então, a gente vai considerar agora um exemplo onde a parte real da frequência, né, o ômega R, e a parte real do número de onda, que é o KR, são ambos diferentes de zero, para ilustrar os possíveis tipos de comportamento que a gente pode encontrar. Então, quando menos KI é menor do que zero, nós temos então uma taxa de decaimento. A taxa de crescimento é negativa. Nós temos um decaimento espacial da nossa perturbação. Então, se você considera a perturbação ao longo do eixo X, para um tempo fixo qualquer, essa perturbação decai em amplitude. Note que ela é oscilatória, porque nós estamos considerando um KR diferente de zero aqui.
Então, nossa perturbação ela vai oscilar, mas a amplitude máxima dela vai decaindo na medida que ela oscila e se propaga em x. Como nós estamos lidando com um problema que é estável, como ω_i é menor do que zero, a partir de um tempo posterior, t1 maior do que t0, essa perturbação decai em amplitude. Ainda a gente observa um decaimento espacial dessa amplitude, mas num tempo posterior também ocorre um decaimento da amplitude, uma vez que ela é estável no tempo, porque o ω_i é menor do que zero. Então, nesse caso aqui, o ω_i é menor do que zero, a gente tem uma taxa de decaimento no tempo e uma taxa de decaimento no espaço. Então ele decai no espaço e num tempo posterior houve também um decréscimo de amplitude. Nós podemos considerar também a condição onde menos KI é igual a zero, né? Ou seja, não há variação de amplitude da perturbação com a direção espacial. A gente considera aqui a variação da nossa perturbação com x num tempo t0 qualquer, e a gente nota que nossa perturbação oscila em x, você tem uma oscilação na direção x que é causada, mais uma vez, né, porque o KR é diferente de zero. Se ele fosse igual a zero, isso seria uma linha reta, não haveria oscilação. Né? O número de onda seria zero, significa um comprimento de onda infinito, então a linha seria zero. Nesse caso, como ele é diferente de zero, nós temos uma oscilação em x, mas essa oscilação ocorre sem um aumento de amplitude da perturbação, porque o KI é igual a zero. Num tempo posterior, T1 maior do que T0, nós ainda observamos uma oscilação espacial da nossa perturbação, dado pelo KR diferente de zero. Nós ainda observamos que não há variação de amplitude, ou seja, como o KI é igual a zero, essa perturbação não decai nem cresce em x, contudo há um decréscimo de amplitude no tempo, na medida que o tempo passa, há uma redução da amplitude da perturbação, porque o ω_i é menor do que zero. Se o menos KI for maior do que zero, significa que há uma taxa de crescimento espacial positiva. E a gente pode notar isso num tempo t igual a t0, essa perturbação numa certa posição inicial x qualquer, ela cresce em amplitude na medida que ela oscila porque o KR é diferente de zero, oscila em x, mas ela, na medida que oscila, também aumenta de amplitude por causa disso, dado o fato de que menos KI é maior do que zero, ou seja, há uma taxa de crescimento espacial, ela cresce na medida que propaga na direção x. Contudo, como essa perturbação é estável, a taxa de crescimento temporal dela é negativa, ela decai no tempo, o ω_i é menor do que zero, essa perturbação decai em amplitude na medida que o tempo passa. Num tempo t1 maior do que t0, nós ainda observamos uma oscilação espacial, um aumento de amplitude na medida que essa perturbação propaga em x, mas a amplitude total numa mesma posição em x dessa perturbação é menor na medida que o tempo passa. Ela diminui na medida que o tempo passa. Ela é menor num tempo t1 maior do que t0, ou seja, apesar do crescimento espacial, o decaimento temporal vai fazer com que essa perturbação tenda a zero num cenário assintótico, onde o t vai para infinito.
O segundo cenário que a gente precisa considerar depois do caso estável, onde o ômega-i é menor do que zero, é o caso onde o ômega-i é igual a zero. Nessa situação, nós temos um cenário em que nossa perturbação tem um comportamento potencialmente oscilatório no tempo, se o ômega-r for zero, se a parte real da frequência for zero, mas é uma oscilação cuja amplitude não aumenta com o tempo, né? A amplitude que modula essa oscilação, ela é constante, é claro, porque o ômega-i é igual a zero. E um outro cenário alternativo seria o caso onde o ômega-r agora é igual a zero. Nesse caso, você não tem mais oscilação e como a amplitude não varia com o tempo, nem cresce nem decresce, você tem uma amplitude constante da perturbação com o tempo. Tá? Então são duas alternativas para comportamentos, dependendo se o ômega-r é diferente de zero ou se o ômega-r é igual a zero. Com o ômega-i sendo igual a zero, nós temos um cenário onde a nossa perturbação não mais varia no tempo, em termos de taxa de crescimento, mas varia apenas potencialmente no espaço. E aí a gente está com um cenário onde a estabilidade é convectiva. O escoamento vai ser convectivamente, o sistema dinâmico, na verdade, para ser mais genérico, vai ser convectivamente estável se o menos KI for menor do que zero. Tá? Então, nessa situação, a nossa perturbação vai decair de amplitude espacialmente. Então, nós temos um cenário aqui em que o KR é diferente de zero, então você está vendo que, apesar dessa oscilação espacial da perturbação, a amplitude dela reduz, a amplitude que modula essa oscilação reduz com o espaço na medida que o nosso escoamento se propaga. Tá? Não faz sentido falar do tempo aqui, porque a taxa de crescimento temporal é zero, então a gente pode até ter uma oscilação temporal em cima desse resultado, mas o que interessa para a gente aqui é o comportamento espacial. Então, nesse cenário, num caso onde o KR é diferente de zero, nós temos uma redução de amplitude em x. No caso onde o KR é igual a zero, também temos uma redução de amplitude em x. E nesses dois cenários, a nossa perturbação é convectivamente estável. Uma outra situação é o caso onde o menos KI é igual a zero. Nesse cenário, a nossa instabilidade, o nosso sistema dinâmico é convectivamente neutro. Não é mais convectivamente estável, mas neutro no sentido em que não há mais taxa de crescimento espacial. Essa taxa é zero. Então, a perturbação, num cenário, né, onde o KR é diferente de zero, ela oscila espacialmente, mas a amplitude que modula essa oscilação, ela não varia. Então, você pode ver que a amplitude dessa perturbação não varia com x, apesar dela oscilar em x por causa do KR ser diferente de zero. Tá? Essa oscilação não é a mesma oscilação da oscilação que a gente encontra no tempo, que é ditada pelo ômega-r, mas é uma oscilação que ocorre pelo fato do KR ser diferente de zero. Se o KR fosse igual a zero, nós teríamos a perturbação que não varia, cuja amplitude não varia com x, tá? Por causa do KR ser igual a zero. Nesse caso aqui, temos uma variação da amplitude da perturbação com x que não ocorre, ela se mantém constante. E para finalizar, nós temos um terceiro cenário em que o menos KI é maior do que zero. Nesse caso, o nosso sistema dinâmico ele é instável e a perturbação agora aumenta sua amplitude na medida que propaga na direção x. Num caso em que o KR é diferente de zero, essa variação de amplitude que modula uma oscilação espacial, e no caso onde o KR é igual a zero, nós temos simplesmente um crescimento da amplitude sem essa oscilação espacial. Tá? É semelhante aos cenários anteriores, mas agora nós vemos um crescimento da amplitude da perturbação em x. Então esse cenário é convectivamente instável. A terceira e última possibilidade que a gente vai considerar aqui é o caso onde o ômega-i é maior do que zero. Nesse cenário, a gente considera o sistema dinâmico absolutamente instável, no sentido de que qualquer perturbação, independente do valor do KI, ela vai crescer
de amplitude com o tempo. Dois cenários distintos dentro dessa condição aparecem para o comportamento da perturbação com o tempo. O primeiro deles é quando a parte real da frequência, né, o ωr, é diferente de zero. Então, nesse caso, a perturbação ela cresce de amplitude com o tempo e, na medida que ela o faz, ela possui um comportamento oscilatório, né? Então, o crescimento temporal modula essa oscilação que aumenta de amplitude na medida que o tempo passa. Tá? Então, esse é um cenário absolutamente instável, em que o ωr é diferente de zero. E a outra alternativa é quando há um aumento da amplitude da perturbação com o tempo, decorre na ausência de uma oscilação. Então, a amplitude simplesmente aumenta, não há oscilação temporal associada a isso, porque o ωr é zero, a parte real da frequência é zero. Então, a amplitude da perturbação aumenta com o tempo, sem qualquer espécie de oscilação no tempo. Esse comportamento absolutamente instável ele pode acontecer de três formas diferentes. Né? A primeira é quando o menos KI é menor do que zero, você está num cenário em que a perturbação decai de amplitude em x. Tá? Num caso em que o KR é diferente de zero, onde a parte real do número de onda é diferente de zero, esse decaimento espacial se dá de maneira oscilatória. Né? Então, o decaimento espacial ele modula um comportamento oscilatório também espacial da perturbação. E num caso em que o KR é igual a zero, esse decaimento ocorre sem qualquer tipo de oscilação. Então, em ambos os casos, a nossa perturbação ainda aumenta de amplitude no tempo, seja com uma frequência diferente de zero ou com uma frequência igual a zero, mesmo decaindo espacialmente. Então, esse caso ainda é um caso absolutamente instável, né? Mas a perturbação decai de amplitude espacialmente, apesar de aumentar de amplitude no tempo, independente se o KR é zero ou diferente de zero. Uma segunda possibilidade é o caso em que o menos KI é igual a zero. Nesse caso, não há variação espacial de amplitude da perturbação. Nós podemos ver num caso onde o KR é diferente de zero, onde a parte real do número de onda é diferente de zero, a oscilação espacial da perturbação ela é modulada por uma amplitude que é constante no espaço, ela não varia no espaço. Num caso onde o KR é igual a zero, então a variação de amplitude no espaço é constante, fica claro enxergar isso aqui porque não tem oscilação espacial. Aqui essa amplitude é diferente de zero e se mantém constante, mas diferente de zero. Quer dizer, a amplitude com que o sinal espacial oscilatório se comporta não depende de x. Né? Então você vê que o ponto de máximo está sempre na mesma altura e o ponto de mínimo está sempre na mesma altura, enquanto que aqui isso acontece, mas as duas alturas são iguais, né? Ou seja, não há variação de amplitude com x. Isso é constante em x, porque o KR é igual a zero nesse caso. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está considerando uma situação onde menos KI é igual a zero, não há variação espacial da perturbação, apesar de estarmos num cenário onde o ωi é maior do que zero. Então, a amplitude, nesses dois casos, na medida que o tempo passa, no caso de o KR é diferente de zero, essa amplitude de oscilação vai aumentar. Mas ela não aumenta em x, ela aumenta no tempo. A mesma coisa aqui, essa amplitude depois de um certo tempo vai estar num valor mais alto, mas, de novo, sem variar em x. Isso aqui está variando no tempo. Essa oscilação daqui vai acontecer com amplitudes maiores, mas, de novo, essa amplitude está aumentando no tempo e não no espaço. E um último cenário que a gente enxerga nesse caso absolutamente instável é o cenário onde o menos KI é maior do que zero. Nesse caso, a perturbação aumenta de amplitude no espaço, como a gente já esperava, de maneira oscilatória, porque o KR é diferente de zero, mas a gente vê que a amplitude que modula esse comportamento espacial está aumentando, está aumentando, e num caso onde não há oscilação, onde o KR é igual a zero, você tem um aumento de amplitude em x, sem oscilação intrínseca no espaço, né, porque o KR é igual a zero. Mas você vê claramente o aumento de amplitude da perturbação. De novo, nos dois cenários,
esse aumento espacial independe do aumento temporal, porque o ωi é maior do que zero. Então, para um tempo posterior ao tempo em que foi feito essa figura, nós teríamos uma oscilação ainda crescendo no espaço, mas de uma amplitude maior, porque a amplitude da perturbação está aumentando com o tempo. Então, temos uma oscilação espacial de maior amplitude, que continua crescendo no espaço, mas aumentou de amplitude porque nós estamos num tempo posterior ao que está sendo apresentado aqui. Mesma coisa aqui, teríamos um crescimento espacial, mas numa amplitude maior, porque essa perturbação está crescendo de amplitude com o tempo, tá? Seja de maneira oscilatória no tempo ou de maneira estacionária no tempo. Em todos os três casos discutidos aqui, seja o menos KI menor, igual ou maior do que zero, o nosso problema é absolutamente instável. Então, para nós, o que interessa aqui é descobrir realmente quando que isso aqui acontece, porque essa vai ser a característica mais importante para esse tipo de instabilidade. Tendo determinado os três possíveis estados do sistema dinâmico, que seria estável, instável, ou seja, convectivamente instável e absolutamente instável, uma pergunta que naturalmente surge seria em que situação paramétrica do nosso problema esse sistema dinâmico transiciona de um estado para outro, né? Em que condições ele vai de estável para convectivamente instável e de convectivamente instável para absolutamente instável. E para poder determinar isso, nós vamos fazer uma análise agora mais detalhada da nossa relação de dispersão. Então, o primeiro caso que nós vamos considerar é a iminência da instabilidade convectiva. Então, em que condições a gente analisa essa iminência da instabilidade convectiva? Então, a gente analisa isso para um caso onde KI igual a zero, né? Porque menos KI é a taxa de crescimento da nossa perturbação. Então, se menos KI é positivo, essa perturbação cresce em x exponencialmente. Se ela é negativa, ela decai exponencialmente com x. Então, KI igual a zero nos dá um caso que nós chamamos aqui de estabilidade marginal. Lembrando que para poder analisar a instabilidade convectiva, a gente precisa impor que ωi é igual a zero, porque se o ωi for menor do que zero, essas perturbações decaem exponencialmente no tempo, sua amplitude, né, decai exponencialmente com o tempo. Se o ωi for maior que zero, a amplitude dessa perturbação cresce exponencialmente com o tempo. Então a gente vai num caso seria estável, no outro seria absolutamente instável, então a gente não chega a observar uma instabilidade convectiva. Então a gente precisa impor ωi igual a zero para poder analisar essa situação de instabilidade convectiva. E aí, onde a iminência dessa instabilidade convectiva estaria no caso onde KI é igual a zero. Então, para estudar essa situação de estabilidade marginal, nós precisamos analisar a equação de dispersão, escrita de maneira simplificada pela letra D. A gente precisa analisar o caso onde a equação de dispersão é satisfeita. Faltou botar aqui o igual a zero, né, onde ele é satisfeita, D igual a zero seria a nossa relação de dispersão. Para um valor de R, onde R aqui representa o nosso parâmetro de controle, outros parâmetros de controle podem existir, a gente está considerando só um, se mais de um existir, eles entram como parâmetros do problema, onde que terão seus valores especificados a priori. Tá? Então, quem seriam os casos, a situação mais interessante para a gente? Analisar um parâmetro de controle pertinente e os autovalores que sobraram. Né? Nesse caso aqui seria a parte real da frequência, o ωr, e a parte real do número de onda, que seria kr. E a gente precisa lembrar aqui que essa relação de dispersão ela é complexa, ela possui partes real e imaginária. E as duas precisam ser nulas para que essa relação de dispersão seja nula. Então isso nos fornece duas equações para analisar, o que significa que a gente só vai poder determinar dois desses parâmetros. Né? Então nesse caso em específico, a gente pode escolher quaisquer dois parâmetros, mas nesse problema em específico a gente vai olhar para o valor de R e o valor de ωr. Então para isso, né, KR vai ser um parâmetro do nosso problema. Então a gente vai fixar, a gente vai variar KR e vai determinar, resolvendo a relação de dispersão, parte real e imaginária, quem são os valores de R e ωr para cada KR. E os valores que a gente está determinando, então, são os valores de estabilidade marginal da instabilidade, né, que é onde KI é igual a zero. E o ponto de mínimo
dessas curvas de estabilidade marginal vão então dizer para a gente quem é esse ponto crítico, que seria exatamente o ponto que seria observado num experimento, né? Então, num experimento ou numa simulação computacional, a gente assume que tem ruído branco lá dentro, ou seja, nós temos perturbações de todos os possíveis números de onda. E aí o primeiro que vai ser observado vai ser o primeiro a ser atingido na medida que o nosso parâmetro de controle é aumentado. Tá? Ou seja, a primeira perturbação que vai ser observada numa simulação no experimento é a perturbação que a gente encontra no ponto crítico, que seria o ponto de mínimo dessas curvas de estabilidade marginal. Então, o primeiro exemplo que nós vamos considerar vai ser um caso ilustrado aqui, onde nós estamos mostrando o valor de R e o valor de ômega-R para diferentes valores de KR obtidos dessa nossa relação de dispersão. Nesse caso em específico, essa seria a nossa curva de estabilidade marginal e o ponto crítico, como mencionamos, é o ponto de mínimo nessa curva, uma vez que na medida que nós aumentamos o valor de R na nossa simulação ou no nosso experimento, o primeiro ponto a atingir a iminência da instabilidade convectiva seria o ponto de mínimo dessa curva, que é o que nós chamamos de ponto crítico. Então, nós olhamos isso para o nosso parâmetro de controle, e é claro que, achando o valor de KR, onde esse ponto de mínimo na curva do parâmetro de controle ocorre, nós podemos então olhar na curva de ômega-R e ver quem é o valor de ômega-R para esse valor de KR do ponto crítico. Por isso que eu demarquei aqui dois pontos críticos no nosso problema. É importante mencionar que, como essa é a curva de estabilidade marginal, se o valor de R for escolhido acima dessa curva, nós temos então uma região de instabilidade convectiva. Se o valor de R escolhido estiver abaixo dessa curva, nós vamos estar numa região de estabilidade. É por isso que nós chamamos isso aqui de estabilidade marginal, porque a gente está no limite entre estabilidade e instabilidade convectiva. Um outro exemplo que nós podemos analisar seria esse caso mostrado aqui à direita, que difere do caso à esquerda, pois o caso à esquerda nos mostra uma situação onde a perturbação crítica ela é na iminência para a instabilidade convectiva, ela é uma perturbação uniforme, pois o número de onda é zero, o comprimento de onda é infinito, então não há variação espacial da perturbação, e é uma perturbação também estacionária, uma vez que a frequência encontrada é nula. Esse segundo caso, nós temos uma situação onde a curva de estabilidade marginal tem o seu ponto de mínimo obtido num valor de KR diferente de zero e que nos dá uma frequência, um ômega-R também diferente de zero. Então, essa perturbação aqui ela é oscilatória no espaço e no tempo, ao contrário do exemplo anterior. Então, aqui nós temos a mesma situação, essa é a curva de estabilidade marginal, para valores de R acima dessa curva, nosso problema é convectivamente instável, abaixo dessa curva ele é estável, e ao longo dessa curva nós temos a situação de estabilidade marginal, estando no limite entre esses dois regimes. O ponto de mínimo dessa curva é exatamente nos dá o menor valor de R, o valor de R crítico aqui, acima do qual nós ficamos instável, abaixo do qual nós estamos estável. E é o primeiro valor a ser atingido, na medida que o valor de R aumenta, o valor de KR desse ponto de mínimo nos dá exatamente quem é a perturbação que primeiro vai se tornar convectivamente instável. E nesse valor de KR, nós podemos olhar a curva de ômega-R versus KR para determinar quem é a frequência dessa perturbação crítica. Tá? Então, dois exemplos aqui típicos que nós encontramos na iminência de um regime de instabilidade convectiva. Antes de considerar a iminência da instabilidade absoluta, é necessário fazer um comentário sobre o tipo de perturbação que a gente está analisando. No caso da iminência para a instabilidade convectiva, a gente estava considerando apenas a situação onde a primeira perturbação de número de onda KR ficava convectivamente instável. E então a gente analisava quando cada perturbação, com seu respectivo valor de KR, atingia esse estado de instabilidade, de estabilidade marginal do ponto de vista da iminência da instabilidade convectiva.
Quando a gente vai analisar a iminência da instabilidade absoluta, a gente precisa levar em consideração agora que várias perturbações já estão convectivamente instáveis. Então, por causa disso, a gente não considera apenas uma única perturbação com seu respectivo número de onda, mas a gente considera agora um pacote, o que a gente chama de um pacote de ondas. Né? O que significa isso? Como essa figura aqui ilustra, estou mostrando aqui um mapa menos KI, a gente chama de mapa de número de onda, né? Onde, mostrando o valor de menos KI versus KR, num cenário em que o nosso parâmetro de controle R é menor do que o valor crítico para a iminência da estabilidade convectiva. Então, o nosso sistema é estável. A gente está vendo aqui que a taxa de crescimento espacial é o menos KI, é negativa, lembrando que o ômega I é zero. Nós temos, num caso aqui, uma curva quando R é igual ao RC, ou seja, nós estamos na iminência da estabilidade convectiva, então o ponto de máximo aqui nessa curva encosta no eixo X. Né? Esse ponto aqui é o ponto de KI igual a zero, que é exatamente o ponto crítico que a gente está determinando quando fazemos a análise mostrada no slide anterior. E aí, quando o R fica maior do que RC, a curva de estabilidade entra na região convectivamente estável, e agora nós temos um conjunto aqui finito de números de onda, uma região finita, mostrando todos os números de onda que são convectivamente instáveis. Né? Então, por causa disso, a gente precisa considerar toda essa região. E para isso, então, ao invés de assumir que a nossa perturbação, chamada aqui de F agora, é simplesmente uma amplitude vezes um modo normal, a gente considera agora a integral desse modo normal ao longo, considerando todos os possíveis números de onda. Uma outra hipótese simplificadora que nós fazemos é de que esse modo normal, né, essa distribuição do nosso modo normal, ela é compacta no espaço de Fourier. Né? Ou seja, apesar de estarmos fazendo uma integração de menos infinito a mais infinito, o nosso modo ele é distribuído numa região finita e compacta no espaço dos números de onda de interesse. E essa hipótese que a gente vai verificar depois se é verdade ou não, ela nos permite então fazer uma expansão em série de Taylor da dependência da frequência em relação ao número de onda. Então a gente pode escrever que o ômega K, a gente pode expandir isso em torno de um certo número de onda de referência, que a gente vai determinar a posteriori qual é o significado dele, mas é um número de onda dentro desse pacote de ondas que nós estamos considerando. Então, expandindo com série de Taylor essa frequência em torno da frequência nesse valor de referência, número de onda, então nós temos um ômega K0, que vamos nos referir a ele posteriormente simplesmente como um ômega 0, mais um d ômega dk avaliado em K0, vezes K menos K0, mais um meio de D2 ômega dk2 avaliado em K0, vezes K menos K0 ao quadrado, e assim por diante. A gente para nossa expansão por aqui, que é a região de interesse. Como eu acabei de mencionar, tem umas definições importantes que a gente precisa considerar. Primeiro, né, que o ômega 0 a gente está chamando é o ômega avaliado nesse K0, como eu acabei de mencionar. Uma outra definição importante é que essa derivada do ômega em relação a K é o que a gente avaliado em K0, é o que nós chamamos de velocidade de grupo. Esse parâmetro vai ser seminal, vai ser importante na análise da iminência do início da instabilidade absoluta. E para simplificar a notação, a gente define essa segunda derivada, um meio de D2 ômega dk2 avaliado em K0 como beta. E antes de continuar com a nossa análise, a gente considera um caso particular onde a nossa função peso, a nossa função amplitude, ela é uma gaussiana dada por essa distribuição. Né? Um g de k nada mais é do que um e elevado a menos alfa vezes k menos k0 ao quadrado. Então, a nossa função peso é centrada em torno do nosso K0 de interesse. Ela tem uma distribuição gaussiana ao redor desse K0 e o alfa essencialmente controla quão compacta é essa distribuição no espaço de frequência. Então, se a gente assumir um valor de alfa razoavelmente grande, essa distribuição vai ser compacta em K. Então, a gente assume aqui a princípio que o alfa é maior que zero
e é um número grande o suficiente para tornar essa distribuição compacta. E isso vai facilitar o nosso processo de análise e integração desse pacote de ondas para interpretar o que acontece com ele ao longo do regime de estabilidade convectiva. Substituindo a nossa expansão em série de Taylor para a frequência dentro da expressão do nosso pacote de ondas, a gente consegue escrever uma expressão, expandir a exponencial do modo normal dessa forma, e substituindo a definição arbitrária, né, que a gente escolheu para a amplitude do nosso modo normal, do nosso pacote de ondas, ele aparece dessa forma dentro da nossa integral. Para poder realizar essa integração, nós fazemos a seguinte transformação, né, reescrevendo alfa mais i beta t como um alfa barra, x menos vgt como um x barra e k menos k0 como um k barra, né, aplicando essas transformações. Nessa integração, é possível escrever essa integral de forma simplificada. Então, essa integral assume esse seguinte formato, né, onde a gente consegue extrair termos avaliados no nosso número de ondas de interesse K0, que possui uma frequência ω0, então esse termo sai da integração e a gente fica com uma versão simplificada da integral a ser feita com essa forma, e essa integral tem uma solução analítica. Essa solução analítica possui esse formato mostrado aqui abaixo. Então esse é o valor da integração dessa solução, dessa integração, a solução para essa integração, a solução analítica dela, nos fornece esse resultado, E elevado a i, K0x menos ω0t. Se repete, aparece um termo, uma constante, na verdade que varia com o tempo, multiplicando o resultado da integração. Quer dizer, isso aqui é o resultado da integração, essa raiz quadrada vezes essa exponencial. Fica mais fácil para analisar, ao invés de olhar para o nosso pacote de ondas dessa forma, é mais fácil analisar a energia do pacote de onda gaussiano que a gente construiu, né? A gente pode olhar isso tanto na verdade, dentro da região espectral, na região de Fourier, onde a energia do pacote está associada à amplitude da nossa função. Então, a energia no espaço de Fourier possui esse formato, e a energia da nossa perturbação no nosso espaço cartesiano tradicional tem esse formato. Analisando a energia da nossa perturbação, do nosso pacote de ondas, seja na forma no espaço de Fourier, seja no espaço cartesiano, uma coisa fica clara para a gente, né? Se a gente olhar a amplitude dessa perturbação, né, da energia do pacote de ondas, a gente observa um máximo no espaço de Fourier, ele acontece em K0, né? E, bom, isso na verdade é esperado, uma vez que a gente definiu a nossa amplitude como uma gaussiana, cujo máximo é em K0, mas nessa mesma posição nós encontramos um máximo da energia do nosso pacote de onda no espaço cartesiano acontecendo na posição x, que é dada pela velocidade de grupo vezes o tempo. Então é sempre, na medida que o tempo passa, a partir de uma certa condição inicial, a posição do máximo da energia do pacote de onda ocorre numa posição dada por essa relação. Esse resultado aqui vai ser importante mais para frente para nós. Uma outra coisa que a gente consegue observar dessa distribuição de energia do nosso pacote de onda está relacionada à fase. Ou seja, se a gente vamos considerar então uma variação de amplitude de 1 sobre da energia do nosso pacote de ondas. Então, como é que vamos considerar uma variação em termos de número de onda, em termos de posição espacial do nosso pacote no espaço de Fourier e no espaço cartesiano. Então, a gente considera que o número de onda em K0 com uma variação de ΔK sobre 2 e na posição x, né, em VGT mais ou menos ΔX sobre 2, assumindo aqui uma variação de amplitude de 1 sobre epsilon, a gente consegue determinar quem é a variação em número de onda e a variação na posição que nos dá uma variação de amplitude de 1 sobre epsilon
da energia do nosso pacote de ondas. Então, no espaço de Fourier, isso me dá um valor de ΔK que é igual a 2 sobre raiz de 2α. E no espaço cartesiano, isso me dá uma variação espacial que é igual a 2 vezes raiz de 2α vezes raiz de α quadrado mais beta ao quadrado t ao quadrado. Então, esse resultado é bastante interessante, porque mostra para a gente, né, que para a gente ter um pacote de onda compacto no espaço de Fourier, a gente precisava ter um valor de alfa grande. Então, se a gente tiver um valor de alfa grande, a variação em número de onda, que nos dá uma queda de 1 sobre n na amplitude, vai ser pequena. Né? O ΔK, onde isso acontece, vai ser um valor pequeno, na medida que o alfa for um valor grande. Né? E uma coisa que a gente nota também é que no espaço cartesiano, a espessura do meu pacote de ondas ela aumenta com o tempo. Então, ela não é constante em alfa. Na medida que o tempo passa, essa espessura vai aumentando. Então, há um espalhamento do pacote de onda com o tempo. Apesar dele ser compacto no espaço de Fourier, no espaço físico a gente observa um espalhamento do pacote de onda. Então, essas são duas informações relevantes a respeito da localização do máximo do pacote de onda e da distribuição desse pacote de onda, analisando tanto a amplitude quanto a fase dele. Para ilustrar o que a gente acabou de discutir, vamos imaginar então num tempo t igual a t0, um pacote de onda no espaço de Fourier de espessura ΔK0, e por espessura a gente está avaliando aqui a variação em K, que nos leva a uma queda de 1 sobre E na amplitude do sinal gaussiano. Tá? Respectivamente, no espaço físico, nós temos o nosso sinal também gaussiano de espessura ΔX0, onde a posição do máximo a gente já sabe, né, que vai estar num x0 igual a um VGT0. Então, depois de passado um certo tempo, analisando agora o comportamento dos dois pacotes em t igual a um T1 que é maior do que T0, o nosso pacote no espaço de Fourier continua com a mesma espessura, ΔK1 é igual a ΔK0, né, como a gente pode ver por aqui. Contudo, houve um espalhamento do sinal gaussiano na medida que o tempo passou, onde essa espessura ΔX1 agora é maior do que ΔX0, como a gente pode analisar por esse termo do valor de ΔX, no qual a amplitude decai um valor de 1 sobre epsilon, onde mais a posição do máximo desse novo pacote espalhado é dada por x1, que é igual a VG vezes T1, uma vez que a posição do máximo a gente já sabe qual para qualquer instante de tempo. Uma vez entendido o comportamento de um pacote de ondas, dentro da região convectivamente instável, a gente pode buscar agora determinar as condições na qual a gente observa a iminência da instabilidade absoluta. Isso vai acontecer, é claro, quando ω for igual a zero, porque se ω for maior que zero, a nossa perturbação cresce exponencialmente com o tempo, a amplitude dela cresce exponencialmente com o tempo, que é o que caracteriza uma instabilidade absoluta. Então, a gente vai considerar em que circunstância o ω é igual a zero, ou seja, a gente vai estar na iminência dessa instabilidade absoluta, mas agora vamos ter um valor de KI arbitrário. O KI não precisa ser mais igual a zero, ele pode ser diferente de zero. Se ele vai ser igual a zero ou não, a gente vai analisar em aulas futuras. O que acontece quando a iminência da instabilidade absoluta acontece com KI igual a zero também, né? Em que tipo de condições isso acontece, o que isso significa. Isso fica para uma aula posterior. A princípio, agora, nós vamos identificar só quando a gente está na iminência da instabilidade absoluta. E para isso a gente considera o mesmo parâmetro de controle R, onde a gente vai distinguir agora dois valores críticos dele, o valor RC, que representa o valor de R onde ocorre a iminência da instabilidade convectiva, e RA, que é o valor de R onde ocorre a iminência da instabilidade absoluta. Dentro da região de instabilidade convectiva, ou seja, quando o nosso parâmetro de controle é maior do que RC e menor do que RA, nós podemos analisar o comportamento do nosso pacote de onda dentro de um gráfico paramétrico T por X, onde a gente está mostrando aqui, na verdade, a amplitude do comportamento do pacote de onda dentro desse referencial T por X.
Então, dado num tempo inicial t igual a zero, numa posição inicial x igual a zero, a gente coloca uma certa perturbação, e essa perturbação gera a formação do nosso pacote de ondas, onde os raios x por t determinam aqui as fronteiras desse pacote de onda. É claro que esses dois raios não são paralelos, porque a gente já sabe que o pacote de onda ele se espalha com o tempo dentro do domínio físico, né? E como essa é uma estabilidade convectiva, esse pacote de onda se propaga numa certa direção em x, e ele aumenta de amplitude na medida que ele se propaga. Então, quando o tempo passa, o nosso pacote de onda se propaga em x, e na medida que ele se propaga em x, ele aumenta de amplitude. Tá? Isso aqui não representa uma instabilidade absoluta, porque se a gente pegar uma certa posição x qualquer e analisar o nosso pacote de onda, ele vai ser estável, de repente a amplitude começou a aumentar dentro da região convectiva, na medida que o pacote passou por aquela região, e depois que ele passar, a amplitude naquela posição em x foi para zero de novo. Ou seja, a nossa perturbação numa certa posição não está crescendo exponencialmente. Né? E a mesma coisa vale para qualquer posição. Isso significa que o nosso pacote está se propagando, e ele só cresce de amplitude quando ele se propaga. Tá? Então isso é característica típica de uma instabilidade convectiva. A velocidade de grupo nos extremos do nosso pacote ela é positiva, é o que determina, são valores diferentes, mas positivos, o que determina a propagação a jusante do meu pacote de onda. E os valores diferentes, o valor à direita é maior do que o valor à esquerda, porque esse pacote se espalha, como a gente já tinha visto. Já num cenário de instabilidade absoluta, o comportamento é diferente. Né? Para que uma perturbação originalmente localizada em x igual a zero, num tempo t igual a zero, possa crescer agora com o tempo, lembrando que nesse cenário de estabilidade absoluta o valor de ω_i é maior que zero agora, ele era igual a zero para a estabilidade convectiva, mas para a estabilidade absoluta ele tem que ser maior do que zero para a perturbação poder crescer com o tempo, e aqui ele tem que ser igual a zero para a gente poder observar uma estabilidade convectiva. Então, nesse cenário aqui a gente tem uma perturbação que cresce exponencialmente com o tempo. Isso só vai acontecer quando a fronteira à esquerda do meu pacote de onda ela passar para o lado esquerdo do meu eixo vertical, né? Ele passar para a região onde o x é negativo. Porque essa é a única forma de uma perturbação localizada em x igual a zero poder crescer sua amplitude com o tempo naquela mesma posição. Tá? Isso só vai acontecer se a fronteira à esquerda do meu pacote de onda passar para a esquerda do meu eixo vertical. Tá? Senão, como a gente já tinha mencionado, essa perturbação inicialmente aqui nessa mesma posição, na medida que o tempo passa, a amplitude dela ela para de crescer, ela fica estacionária. Né? Então ela só cresce dentro dessa região delimitada pelas fronteiras do meu pacote de onda, e se ela passar para fora dele, ela não cresce mais de amplitude, a amplitude dela decai e ela fica estável. Então essa fronteira à esquerda precisa passar para o lado direito do meu eixo vertical para que essa perturbação nessa zeta posição inicial aqui possa crescer exponencialmente com o tempo. Tá? Isso significa que a fronteira à esquerda do meu pacote de onda agora tem velocidade de grupo negativa, enquanto a fronteira à direita continua com velocidade de grupo positiva. Tá? E eu tenho um pacote de onda agora que cresce nas duas direções, mas nesse momento mais importante ressaltar, ele cresce com o tempo. A pergunta agora é, em que cenário meu sistema dinâmico muda o seu comportamento de convectivamente instável para absolutamente instável? Né? Então está claro, por essa interpretação no meu gráfico paramétrico t por x, do comportamento do meu pacote de onda, que isso vai acontecer quando minha fronteira à esquerda do pacote de onda está alinhada com o eixo vertical. Né? Porque a velocidade de grupo do meu pacote de onda na região da fronteira à esquerda do meu pacote de onda para um pacote de onda que propaga a jusante, ele tem velocidade de grupo positivo e, no caso de estabilidade absoluta, ele passa a ter uma velocidade de grupo negativa. Então, a transição de instabilidade convectiva para absoluta tem que acontecer quando essa velocidade de grupo é igual a zero. Então, quando a minha fronteira à esquerda do meu pacote de onda está alinhada com o eixo vertical. Né? É isso que a gente está demonstrando aqui. A velocidade de grupo é derivada de ω com k, e em k é igual a k0. Isso a gente já tinha visto que era igual a x sobre t. Então, nessa posição em que x é igual a zero, a minha velocidade de grupo tem que ser igual a zero,
que isso vai delimitar a minha fronteira à esquerda do pacote de onda que propagava originalmente a jusante, está vertical, né? Que é o que a gente está vendo nesse gráfico paramétrico agora. Quando R é igual a RA, a fronteira à esquerda está vertical, a fronteira à direita com velocidade de grupo, nesse caso aqui, positiva, e a velocidade de grupo dessa fronteira à esquerda é igual a zero. É nesse cenário que o meu sistema vai estar na iminência de transicionar de convectivamente instável para absolutamente instável. Dentro desse cenário, a gente percebe o seguinte: além da nossa equação de dispersão original, D igual a zero, nós podemos construir uma segunda equação para nos ajudar a determinar a iminência da instabilidade absoluta. E essa equação é obtida tirando a derivada da equação de dispersão com o número de onda, porque aí, ao fazer isso, dentro dessa equação vai aparecer a derivada da frequência com K, e a gente sabe que essa derivada tem que ser igual a zero. Então eu posso construir uma segunda equação derivando a equação de dispersão original em relação ao número de onda e colocando aqui dentro que a derivada da frequência com o número de onda é igual a zero, porque eu estou querendo analisar o caso onde a velocidade de grupo é igual a zero, e ela é igual a essa derivada. Então, fazendo isso aqui dentro dessa relação, me gera uma segunda equação. Para que eu preciso dessa segunda equação? Nesse problema, o único parâmetro que é nulo é a parte imaginária da frequência, o ωi. Então, quais são as incógnitas que eu tenho no meu problema? Eu tenho o ωr, o meu parâmetro de controle, como eu estou querendo determinar a situação em que ω é igual a zero, eu já vou chamar isso aqui de RA, que é o valor do meu parâmetro de controle na iminência da instabilidade absoluta. Eu tenho agora KR, a princípio KR e KI. Tá? Eu não sei quem são os valores do número de onda, parte real e complexa, na iminência da instabilidade absoluta. Então, tirando a derivada dessa relação, dessa equação de dispersão com K, eu faço isso antes de abrir o K em KR mais KI. Eu deixo isso aqui como K, tiro a derivada, coloco que o dω dk é igual a zero, e aí depois disso eu abro tanto o ômega quanto o ômega em ωr mais ωi, que vai ser zero, o ωi, e abro o K em KR mais KI, depois que eu tirar essa derivada. E eu vou ter uma segunda equação com os mesmos 4 parâmetros, que vai ser igual a zero. Então eu lembro agora que essa equação de dispersão é complexa. Isso significa que ela tem parte real e imaginária, ou seja, essa equação aqui na verdade me dá duas equações, e essa equação aqui, na verdade, também me dá duas equações. Então isso aqui eu represento um conjunto de 4 equações, onde eu tenho 4 incógnitas para determinar. A parte real da frequência, a parte imaginária eu já impus que é zero, de modo que o parâmetro de controle que eu vou obter desse sistema já é o parâmetro, já é o seu valor na iminência da instabilidade absoluta, o valor de KE e o valor de KI. Então, esse é um sisteminha de 4 equações e 4 incógnitas que determina para mim a iminência da instabilidade absoluta. Antes de encerrar essa discussão, é importante lembrar que na região de instabilidade absoluta, o meu pacote de onda, as fronteiras dele se propagam, a fronteira à esquerda se propaga montante, ou seja, já tem velocidade de grupo negativa, e a fronteira direita se propaga jusante, ou seja, já tem velocidade de grupo positiva. Isso é necessário para que a perturbação numa certa posição inicial qualquer possa crescer com o tempo. Essa é a única maneira em que isso acontece. Isso aqui implica que as minhas perturbações dentro desse pacote de onda vão crescer tanto jusante, como era o caso originalmente convectivamente instável, mas também agora a montante. Então ela propaga, essas perturbações crescem nas duas direções, a jusante da fonte e a montante da fonte original. Isso implica que o nosso modo, essa derivada da velocidade de grupo ser igual a zero, que determina um ponto de cela no meu mapa complexo KI versus KR, ele precisa, na verdade, não é um ponto de cela qualquer. Existem pontos de cela que não necessariamente representam uma iminência de uma instabilidade absoluta. Né? Esse ponto de cela específico, que representa essa iminência da instabilidade absoluta, ele precisa ser formado
com a fusão de um modo que cresce a jusante com um modo que cresce a montante. E a gente determina isso analisando o comportamento desses modos no nosso mapa complexo, KI por KR, onde eu tinha um modo originalmente que passou a crescer à medida que ele se propaga a jusante, com um outro modo que crescia, na verdade, a montante. Tá? Então, ou seja, de maneira resumida, o ponto de Sela só vai representar a eminência, o ponto de Sela calculado pela solução dessas equações só vai representar a iminência de uma instabilidade absoluta quando ele representar a fusão de modos que originalmente vieram de lados opostos da parte complexa do meu mapa de número de onda. Tá? Ou seja, quando você reduz o valor de A, um modo tinha um menos KI negativo, o outro tinha um menos KI positivo. É só a fusão desses dois tipos de modo que representa um ponto de Sela que indica a iminência da estabilidade absoluta. Essa discussão encerra a segunda aula teórica, que buscou explicar o comportamento de sistemas dinâmicos que dependem de duas direções homogêneas, x e t, tentando explicar aí os diferentes tipos de instabilidade convectiva e absoluta que a gente pode ter no sistema nessas condições.